Seria o Minato Namikaze, imune a Genjutsu. Rola esse boato na net, porque o Minato lutou olhando nos olhos do Obito. E no mangá One Shot do Minato que acabou de lançar, é dito que ele possui 2 vórtices de chakra. Mas tudo tem uma explicação, e na verdade não é imunidade não. Se você é fã ou hater do Minato, esse vídeo aqui é pra você. Então já fica de olho nesse vídeo porque tem muita informação. Então vem comigo! Fala família, beleza? Atualmente fizemos um vídeo short explicando se o Minato era ou não imune a Genjutsus. E por incrível que pareça, esse short bateu a marca de 500 mil visualizações. Aliás, muito obrigado a todos vocês que contribuíram pra gente chegar nessa marca. O engraçado é que o pessoal ficou falando nesse mesmo vídeo, nos comentários, que nós da família Ninshu dissemos com todas as palavras que o Minato seria imune a Genjutsus. Só que quem viu o vídeo completo sabe que não foi isso que a gente disse. Na verdade, a gente afirmou que ele poderia quebrar Genjutsus e ainda dissemos mais. Falamos que Genjutsus como Utsukuyomi ou Kotoamatsukami funcionariam sim no Minato. E essa suposta teoria da imunidade sobre ele não é bem uma imunidade, já que para você quebrar um Genjutsu você tem que ser pego nele, entendeu a pegadinha? Outro detalhe interessante é que os vídeos shorts aqui do YouTube só são de 1 minuto, então se você quer conferir esse vídeo completo, corre no nosso Instagram ou no TikTok agora mesmo, e o link vai estar aqui na descrição. Com o lançamento do mangá Naruto Gaiden, Turbilhão no Redemoinho, é revelado muitas coisas pra gente. E uma delas é que sim, o Minato possui 2 vórtices de chakra, sendo isso também algo muito raro no mundo ninja. Mas o Minato ter 2 vórtices de chakra, isso influencia em quê? Calma que eu já vou te explicar, vamos lá. Na verdade, isso não influencia diretamente em muita coisa, mas pode sim ter uma finalidade no final. Calma que você já vai entender. Muitos afirmam que para você enfrentar Genjutsus você tem que ser apto ou que você não pode olhar de maneira nenhuma nos olhos dos Uchihas. E cara, isso vai totalmente contra o que o autor do mangá diz. O próprio Kishimoto, que criou a obra, não pensa dessa maneira. E se você analisar a fundo a obra de Naruto como um todo, você vê que sim, muitos ninjas já enfrentaram o Sharingan olhando nos olhos. Então calma, não é bem assim. Não só é possível enfrentar os Uchihas olhando diretamente nos olhos, como é possível também quebrar esses mesmos Genjutsus. Claro, né? Você tem que ser apto e bom para fazer isso. Não é qualquer ninja que vai fazer. E é aquele detalhe, família, se o Minato nunca enfrentou Genjutsus na obra, só nos resta teorizar. O Minato é ou não imune a Genjutsus ou sabe lidar contra Genjutsus? E a primeira resposta é não. Ele não é imune a Genjutsus. Mas nesse vídeo vamos te mostrar que sim, o Minato de fato sabe lidar contra Genjutsus. Minato é sim dito ser um ninja único, daqueles tipos de ninja tão geniais que só nasce um a cada geração, como por exemplo Itachi Uchiha. Só que aqui temos um detalhe, o próprio Minato Namikaze é tão gênio quanto o próprio Itachi, já que ele ficou na frente do próprio Itachi na Academia Ninja em pontuação. E aqui vai a primeira pergunta para vocês. Na época que o Minato foi considerado o maior gênio da Academia Ninja, superando até mesmo o Itachi Uchiha. Na verdade, o Itachi que não superou ele, né? O Sharingan sempre foi muito conhecido dentre as nações ninjas, tanto é que quando Zabuza encontra o Kakashi pela primeira vez, ele diz as seguintes palavras: "Você é Kakashi do Sharingan, o ninja copiador da folha". Mesmo ao decorrer de Naruto, que é em Naruto Shippuden, é revelado que até mesmo a Shio sabia não só das habilidades do Sharingan, mas como lidar com o Sharingan também. E o fato mais interessante disso tudo é que quando a Kyuubi foi invocada na Aldeia da Folha, todo o alto escalão de Konoha acreditou fielmente que havia sido o clã Uchiha com os seus Genjutsus, e de fato foi, só que era o Obito, né? Ou seja, com toda essa fama, vários ninjas conhecendo o Sharingan, mesmo ninjas fora de Konoha, e sabendo até mesmo como lidar contra o Sharingan. E aí você vem e me fala que o Minato,
sendo o número 1 da Folha, que participou diretamente da Terceira Grande Guerra Ninja, junto aos Uchihas também. Se brincar, ele até comandou pelotões de Uchiha, claro que não foi revelado, mas ele era um dos cabeças, um dos líderes naquele momento. Você vem dizer pra mim que o Minato, com todo esse conhecimento, sendo top 1 da Folha, não sabia lidar contra genjutsus ou não sabia nada sobre o Sharingan? Pô, aí convenhamos, aí é ser hater demais. E olha só que detalhe interessante, assim como o Orochimaru, Danzo e muitos outros que poderiam ser nomeados ao título de Hokage naquela época para substituir o terceiro Hokage, quem que foi escolhido? Minato Namikaze. E dentre esses ninjas, haviam sim ninjas tão preparados quanto Minato. Por exemplo, o Fugaku Uchiha, que era o líder policial da aldeia da Folha, e não só isso, ele era líder do clã Uchiha também. Era alguém de fato de confiança da aldeia da Folha. Só que é aquilo, o mais novo dentre eles é quem foi realmente escolhido para se tornar o Hokage, o ninja número 1 e o mais gênio da aldeia da Folha, Minato Namikaze. E família, o Minato não era mundialmente conhecido à toa, e sim, o Kishimoto quis de fato mostrar que o Minato era muito forte e o número 1 da aldeia da Folha. Então, se o próprio autor não quis desmerecer o Minato, não somos nós fãs que vamos fazer isso. O Minato era considerado o número 1 e não era à toa. Nessa época os Uchihas estavam em seu auge, tínhamos ninjas como Fugaku, Shisui, que não estava em seu auge, mas era gênio, e Itachi Uchiha também, que já era considerado um gênio e sabia lidar até mesmo contra ninjas da Anbu. E aí você pega exemplos. Atualmente em Boruto, vimos que existem livros que relatam não só sobre os ninjas da aldeia da Folha, como sobre os Uchihas e seu Sharingan. E aí entra aquele detalhe. Por que todo mundo até aqui sabe, e existem livros, sobre como são as habilidades dos Uchihas e como lidar? Porque só o Minato não sabe, sendo ele o número 1 da aldeia da Folha. Ou seja, família, tem coisas que é só você pensar, é questão de lógica. Porque o Minato olhou diretamente nos olhos do Mascarado. O Minato, ao enfrentar o Mascarado, que ele acreditou ser de fato o Uchiha Madara, ele lutou olhando diretamente nos olhos do Madara, sabendo que o Madara é um gênio usando o Sharingan. E qual que é a lógica disso se ele não sabe enfrentar o Sharingan e seus genjutsus? E os mequetrefes, como diz o Peter, vão dizer: ah, foi roteiro forçado. Para com isso, não foi o roteiro forçado. Muitos até falam: ah, o Obito não venceu porque não quis. Família, olha o nível da argumentação e vamos rebater tudo isso aqui com base e fatos. Galera, pensa comigo o seguinte: qual que era o objetivo do Obito, no caso o suposto Madara? Era derrotar o Minato, pelo simples fato do Minato ser um gênio, ser muito poderoso. E por esse motivo o Obito não queria que alguém assim atrapalhasse os seus planos, até porque o Minato poderia. Agora pensa comigo, se o Obito tinha esse objetivo como finalidade, por que ele tendo uma arma, que no caso seriam os genjutsus como todos aí afirmam, por que ele não usaria essa arma contra o Minato? Não faz sentido. É como, por exemplo, a gente tá em um campeonato de vale tudo, eu e você que tá me assistindo, e eu tenho uma arma perfeita para te derrotar e aí eu não uso. Não faz sentido. Você acha mesmo que o Obito Uchiha, tendo algo assim na manga, ele realmente não tentaria usar contra o Minato? Ah, mas tem que seguir o roteiro. Beleza, eu concordo. Tem que seguir o roteiro, mas se ele de fato usasse, por que o autor não colocaria o Minato lidando com esses genjutsus ou qualquer artimanha do Obito? Tá entendendo o que eu tô falando pra você? E aqui eu vou te dar um exemplo perfeito e impossível de refutar. Vamos lá pra Naruto Shippuden, na luta do Jiraiya contra o Pain. Se você pegar a luta dos dois, você vê que tanto o Jiraiya quanto o Pain, no caso o Nagato, ele sabia tanto os pontos fortes do Jiraiya e os pontos fracos e vice-versa. O Jiraiya também sabia, ou ele pensava que sabia, né? Afinal eram apenas corpos controlados. Enfim, naquele momento, o Nagato explorou todas as fraquezas do Jiraiya e no final acabou vencendo por causa disso. Por que com o Obito Uchiha é diferente? O Obito não sabia dos pontos fortes
do Minato, que era sua genialidade, sua velocidade, sua fama, como também os seus pontos fracos, não faz sentido você conviver tanto tempo com alguém, sendo ele o seu mestre, e você não saber os seus pontos fortes e pontos fracos. Ou seja, esse argumento não faz o menor sentido. E falando sobre o Jiraiya, ele mesmo afirma pro Naruto que é sim possível lidar contra Genjutsu, só que para isso você tem que ter um bom controle de chakra. E convenhamos, era algo que o Naruto naquela época não tinha, já que mesmo entendendo todo o fundamento de como lidar contra Genjutsus, ele não conseguiu quebrar o Genjutsu do Itachi. E você pode até usar como argumento, Naruto não quebrou mesmo aquele sendo um clone com 30% do chakra do Itachi. Mas não quer dizer que não era o Itachi ali, supostamente falando, né? Já que ele possuía todas as habilidades, personalidade e estilo, ou seja, era um clone basicamente perfeito do Itachi. Então o Naruto não quebrou porque ele não era bom mesmo, ou seja, um Genjutsu, ele tem sim uma certa potência, independente da quantidade de chakra que o ninja possui. Ou seja, você tem que ser de fato bom em quebrar Genjutsus e lidar com isso, independente do quanto de chakra o seu oponente tenha. E família, aqui vamos revelar uma coisa para vocês e que muitos não sabem. No segundo databook, na página 220, é confirmado que os Genjutsus são na verdade um fragmento do Onmyoton. Onmyoton, para quem não sabe, é a junção do elemento Yin e Yang em algo superior. Ou seja, os Genjutsus são a fragmentação da liberação Yin. Basicamente, quem tem o domínio sobre o Onmyoton tem mais facilidade em combater os Genjutsus. E eu não tô falando que isso aí dá imunidade a Genjutsu, pelo amor de Deus. E sim que quem tem domínio sobre o Onmyoton tem mais facilidade de lidar contra Genjutsus. Ou seja, para ele é mais fácil lidar contra Genjutsus e quebrá-los. Mas aí você vem e me pergunta, alguém com esse domínio já utilizou isso na obra e deu certo? E a resposta é sim. O Obito Uchiha é um grande exemplo. Na Quarta Grande Guerra Ninja ele foi pego pelo jutsu de transferência mental do clã Yamanaka. E a gente sabe que o clã Yamanaka eles são experts nessa área da liberação, em controle de mente e tudo mais. E o Obito foi lá e quebrou rapidamente esse controle que a Ino tinha imposto sobre ele. E tudo isso porque o Obito possui o domínio perfeito sobre o Onmyoton. E família, convenhamos, o jutsu de controle mental é muito mais difícil de se combater do que Genjutsus normais. Mas o que isso tem a ver com o Minato? Bom, tem tudo a ver com o Minato. O Minato é dito ser um exímio usuário do Onmyoton, e isso é confirmado pelo próprio Kurama, quando o Minato dividiu a sua alma em duas partes. Ou seja, dividir a existência do Kurama em duas formas só é possível com ninjas de alto calibre e domínio sobre o Onmyoton, como é o exemplo do Minato. Ou seja, o Minato tem um ótimo controle de chakra e o domínio sobre o Onmyoton, duas coisas extremamente importantes e essenciais para se combater e lutar contra Genjutsus. Outra coisa que nós da família Nenshu vamos afirmar para vocês aqui, e que eu tenho certeza que outros criadores de conteúdo também vão concordar com o que vamos falar. Quando o Yondaime Raikage enfrentou o Sasuke na reunião dos 5 Kages, ele afirmou que ele não cairia por um mero Sharingan, e obviamente que ele estava falando dos Genjutsus do Sharingan, né? Até mesmo contra o Uchiha Madara, ele lutou olhando diretamente nos olhos do Madara, e nem por isso o Madara em si cogitou usar Genjutsus contra ele. Mas por quê? A única vez que o Madara de fato usou Genjutsus contra um dos Kages foi realmente contra o Yondaime, mas ele teve que imobilizar o Yondaime Raikage, e só então ele aplicou um Genjutsu. Mas também teve um momento de distração do Raikage, né? Convenhamos. Se isso foi comprovado com o Yondaime Raikage, com o Minato também não é diferente, ele se encaixa perfeitamente nessa situação. Vamos lá. Quando o Yondaime Raikage estava enfrentando o Sasuke, você pode estar conferindo, ele diz que é uma surpresa o Sasuke estar conseguindo aguentar tanto, né, uma batalha contra o Raikage. E ele afirma que o Raikage possui uma reação e percepção quase do mesmo nível que a do Minato.
ou seja, até nisso o Minato é superior ao próprio Raikage, que sabia lidar contra genjutsus do Sharingan. Só que aqui tem um diferencial, o Raikage não tem domínio sobre o Omeoton, já o Minato possui. A verdade é que muitos não aceitam que de todas essas possibilidades que o Obito tinha, ele optou pela que acabaria definitivamente com o Minato, afinal ele conhecia o Minato muito bem. Basicamente, se o Obito Uchiha usasse de uma abordagem diferente nesse momento, com toda certeza ele também teria que usar outra abordagem para poder lidar com aquela kunai que estava indo na direção dele, isso é mais que um fato. E aquele detalhe, o Minato é superestimado? Sim, ele é superestimado, afinal fizemos uma luta do Sandaime Raikage contra o Minato, onde o Minato não conseguiu vencer e os fãs do Minato foram à loucura. E não é bem assim, família. A gente tem que aceitar quando de fato um personagem vence e quando ele não vence. Só que o Minato também é muito subestimado e a prova disso é a luta dele contra o Obito, onde muitos afirmam coisas e muitas coisas sem lógicas para poder rebaixar o nível do Minato. E aqui vai um detalhe também muito interessante, o Minato mostrou sim a capacidade de lidar contra o Sharingan, isso aí muitos não notaram, quer ver? Então se liga só. Quando o Minato marca o Obito com seu selo Hiraishin, assim que ele usa uma segunda investida contra ele, o Minato utiliza do mesmo selo que o Hashirama usou contra o Madara, um selo Fuinjutsu capaz de combater o controle do Sharingan sobre as bestas de cauda. Até onde foi mostrado na obra, as duas vezes que essa técnica foi utilizada foi para combater o Sharingan, ou seja, seria essa uma coincidência? Ou tanto Hashirama quanto Minato sabiam de fato combater esse poderoso doujutsu? Com o que apresentamos para vocês até aqui, por que você acredita fielmente que a palavra dos haters ou dos fanboys dos Uchihas vale mais do que o conhecimento sobre o Obito, sobre os pontos fortes e fracos do Minato? E o primeiro fato é, o Obito poderia sim tentar usar genjutsu, só que para isso ele teria que estar tangível para poder utilizar de genjutsus. O segundo fato é, o Minato é muito rápido, como já provamos aqui no canal, e vamos estar deixando esses vídeos nos links aqui na descrição e nas telas finais para você estar conferindo. E sim, o Minato é muito rápido para sair de princípios de genjutsu, seja com sua velocidade ou utilizando o seu Hiraishin, ou até mesmo detectando esses genjutsus através de suas habilidades sensoriais, e isso detectando em si mesmo, já que com sua capacidade sensorial ele poderia notar a alteração do seu próprio chakra interno. E quem nunca viu ninjas falarem isso aqui, e se eles afirmaram é porque é sim totalmente plausível saber sobre isso. Ah, mas o Minato só tem o sensorial do toque, que é aquele do tato dele, que ele coloca o dedo no chão. Se você acredita nisso até hoje, também fizemos um vídeo provando o contrário, de que não. O Minato não tem só esse tipo de sensorial, essa aí é outra invenção dos haters do Minato, isso aí pra desmerecer ele. E vai por mim, vale muito a pena você estar conferindo, já que onde provamos nesse vídeo que o Minato tem sim outras formas de sensorial, é na batalha que fizemos dele contra o Pain. O vídeo ficou muito bom, dá uma conferida depois. Mas e se ele fosse pego? Se ele fosse pego de verdade, o Minato sairia de um genjutsu do Sharingan ou do Mangekyo Sharingan? E essa pergunta se espalhou bastante nas redes sociais e acredito que fomos nós os culpados, afinal os nossos vídeos viralizaram em todas as plataformas, incluindo esse do Minato em específico, perguntando se ele era ou não imune a genjutsus, tanto no Facebook, no Quai, TikTok, até mesmo aqui no YouTube esse vídeo viralizou. Mas é aquilo, o Minato não é imune a genjutsus como nós falamos nesse mesmo short, é só você ver de novo com a mente mais aberta que você vai notar que nunca afirmamos que ele de fato era imune a genjutsu. Mas é aquilo, família, não podemos ser fanboys, genjutsus como o Tsukuyomi ou Koto Amatsukami, que são sim genjutsus especiais e não são normais como os demais base do Sharingan, outros genjutsus em questão. Esses genjutsus não podem ser quebrados, ou seja, uma vez que o Minato fosse pego por qualquer um deles, ele perderia na mesma hora.
Mas com esses 3 princípios que vamos falar para vocês, é sim possível quebrar genjutsus, mesmo que sejam genjutsus do Mangekyo Sharingan. A primeira é como falamos para vocês, que é como o Danzo utilizou. Ele simplesmente cortou o fluxo de chakra dele e utilizou um selo de mão, rompendo com o genjutsu Kai. A segunda é através da dor, como a própria Kurenai, que muitos desmerecem, quebrou o genjutsu do próprio Itachi. Na verdade, o genjutsu de reflexão dele, mas não deixa de ser um genjutsu do Itachi, que é muito poderoso, ou seja, dor também é um dos meios. E a terceira é como o Jiraiya ensinou ao Naruto, que é basicamente você rompe o seu fluxo de chakra e sobrepõe o do seu inimigo com chakra maior. Ou seja, você tem que ter sim um exímio controle de chakra. E aqui vai um detalhe interessante para vocês e que provavelmente vocês não notaram naquele momento. Quando o Itachi pega o Orochimaru em genjutsu, ele tenta fazer esse selo de mão aqui, só que o Itachi vai lá e, passar peixeira no velho, não deixando ele executar a quebra do genjutsu naquele momento. Se fosse impossível quebrar os genjutsus do Itachi, ele não cortaria a mão do Orochimaru, até porque não faz sentido nenhum. E você pode falar, mas a dor é um dos métodos de quebrar o genjutsu. Quando o Itachi cortou a mão dele, o genjutsu foi rompido. Beleza, mas ali o Orochimaru já não podia fazer selo manual mais, ou seja, ele já tinha uma desvantagem ainda maior em enfrentar alguém como o Itachi. A única opção naquele momento era recuar. Só que aqui vai uma pergunta para você, meu caro Ninshu. Naquele momento da obra que o Obito estava enfrentando o Minato, ele possuía um genjutsu tão poderoso quanto do Shisui ou do Itachi, sendo o Kotoamatsu Kami e o Tsukuyomi. Mesmo que fossem os genjutsus do Sharingan base, não tem como, família. Não dá para comparar o Obito Uchiha, mesmo sendo muito poderoso, com o Itachi nesse quesito. O Itachi é muito mais poderoso. Então, o que impediria o Minato de quebrar os genjutsus do Sharingan do Obito? Me responde essa daí. Possuindo uma rotação de chakra dupla, o Minato poderia romper os genjutsus mais fácil. Os 2 vórtices de chakra do Minato são basicamente para que direção vai o fluxo do seu chakra, ou seja, ele pode romper esse fluxo tanto para a esquerda quanto para a direita. Eu sei que você é inteligente, então pensa só comigo. Se você tem 2 vórtices de chakra, 2 direções no qual você pode girar o seu chakra, se você cai em um genjutsu e o seu chakra está girando para a direita, ele está indo para a direita, o fluxo dele no caso. Se você está em um genjutsu e esse fluxo é bagunçado, o que te impede de romper o fluxo de chakra, que é um dos princípios, e usar a rotação contrária com muito mais força? Afinal, o genjutsu afetou um dos fluxos, que já provamos que é possível ser restabelecido se você possui um bom controle de chakra. Por que o contrário não funcionaria de uma forma melhor? Faz muito sentido. Só não aceita quem não quer. E é isso que a maioria dos haters do Minato não aceitam. Ele não só era de fato um gênio, como já foi afirmado na obra, como ele também nasceu com essa vantagem. Não que isso coloque o Minato acima dos abençoados olhos do clã Uchiha ou dos Hyugas ou qualquer outro na obra. Só que isso não muda o fato de que o Minato é considerado um gênio e um shinobi raro que nasce apenas um a cada geração. Afinal, ele foi o número 1 da Folha, no meio de vários Uchihas. Então, se o próprio autor colocou ele sendo o primeiro, é porque de fato ele era o primeiro. E não acreditamos de forma alguma que ele quebraria o Tsukuyomi ou o Kotoamatsu Kami, afinal já fizemos essas batalhas aqui no canal. E é só você conferir. Mas e agora, você acredita que o Minato saiba lidar de fato contra o Sharingan? Não que ele seja de fato imune a genjutsus, coisa que ele não é, mas sim que ele pode lidar com genjutsus, afinal ele é um gênio e o seu mestre sabia fazer isso. Por que ele não passaria esse método pro Minato? Não faz sentido algum o Minato dentre todos ser a única exceção, mas é isso que os haters querem que seja de fato a verdade. Só que não é. Se inscreve no canal se você assistiu esse vídeo até aqui. E como você pode estar vendo, eu criei todo esse cenário aqui pra vocês, porque eu amo esse canal de paixão e quero que você também faça parte. Então, por todo esse trabalho que eu fiz, que levou muito tempo, merece o seu like, merece a sua inscrição. E compartilhe esse vídeo também com seus amigos.
vamos compartilhar essa informação do Minato o máximo que puder e o quanto antes. E eu só tenho a agradecer por tudo que vocês têm me proporcionado e por, né, isso aqui é um sonho. Eu tô realizando um sonho, cara, pra mim isso é demais. Eu acredito fielmente que vocês vão continuar seguindo a gente aqui e os que se inscreverem agora sejam bem-vindos ao canal Família Ninshu. E é isso, família, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo e fui!